Então, isso aqui é o resultado, ó, um pouco diferente quando você usa as medições. Ó. Quando você usa as medições, ó, na realidade, o máximo que tinha dado quando você usa as medições, você está dando aqui 21.650. 21.650. Usando o perfil, está dando, já está dando maior. Ok? Então, faça isso utilizando o perfil, né? E para a gente, até como são quase 6 horas, a gente vai deixar 10 minutinhos vocês pensando aí em qual método utilizar e por quê. A gente vai, uma pessoa de cada grupo aqui, cada mesa, vai dizer qual foi o método e por quê. Só para a gente ver o que é que a gente deve atentar quando a gente estiver aplicando esses métodos, que esse caso são casos mais simples, mas tem casos que vai dar uma diferença grande. Você tem que optar por um método ou por outro. Ok? Então, analisem aí, escolham qual é o método que vocês adotariam e por quê.
Ok, pessoal, só para concluir a parte de hoje, 10 para as 6. Vamos lá, cada grupo, uma pessoa de cada grupo, só para comentar o método e por quê. Começando por vocês. O microfone aqui. Então, só falar qual seria o método e por quê. Nós escolheríamos o próprio método logarítmico, porque ele está compatível com a extrapolação área-velocidade e a velocidade máxima obtida ali está um pouco maior, mas não muito acima da maior velocidade medida na série toda. Ótimo. Grupo 2 aqui. Qual o método de extrapolação e por quê? Para esse nosso caso. Qual que você usa normalmente? Não, a opinião de vocês. A gente aplicou, tem que selecionar um método, qual e por quê. Qual que vocês selecionariam, na visão de vocês? Você, cara, essa voz falou. Não, muda dele. Não, achei que você ia pegar. Não, pode. Não. É esse caso concreto. Tá bom. Só passa, então passa para o outro. Então esse grupo aí está com o microfone aí. Uma pessoa só da mesa. Qual o método e por quê? Entre os dois conjuntos ou só para o conjunto? Não, em geral. Pode ser utilizando as medições, o perfil transversal e qual o método? Então, não deu tempo da gente olhar aqui os índices de diagnóstico, como aqui a gente tem o coeficiente de determinação. No entanto, eu diria que todos os métodos de extrapolação, eles seriam válidos, porque eu não tenho nenhum ponto, nenhuma medição para poder validá-los, né? Então, até o momento, como são extrapolações, qualquer um deles seria uma alternativa, mas para definir um deles, se fosse para sugerir de forma categórica, eu sugeriria aquele com índice diagnóstico de melhor ajuste das funções. Por exemplo, o índice diagnóstico que a gente está usando aqui é o R quadrado, né? Coeficiente de determinação. Então, eu pegaria área em função da cota, velocidade em função da cota. Qual o R quadrado que deu melhor, né? Comparado com os outros. Eu não utilizei, nós não conseguimos comparar aqui a tempo, então não dá para indicar nenhum deles, mas no final da rodada a gente pode chegar em um. Tá bom. Ok, esse grupo aqui. A gente não chegou numa conclusão definitiva, mas a gente conversou muito sobre entre usar as medições ou o perfil. E no caso, como a gente tem o perfil e passa da cota máxima observada, a gente privilegiaria o perfil, porque ele não aproxima o raio hidráulico pela profundidade, ele calcula o raio hidráulico para cada passo de centímetro, né? E o perfil é muito bem comportado, então todas as métodos de extrapolação estariam válidos, não cometeriam erros muito grandes, né? E é isso. Não tem nada que abone os outros, exatamente. Então, definir um, a gente não bateu o martelo. Mas lembra, a gente, assim, eu quero do tempo também, mas na prática tem que se optar por algum, não é? Vocês não vão mandar aqui para a Ana os 6 métodos, vocês vão mandar a memória técnica. Se a gente quiser, a gente vai consultar e ver o que é que deu cada método daquele. Mas você vai ter que optar por um ou por uma combinação deles, vai dizer, é esse que eu quero, que é o que eu vou gerar vazão. Para aquele dia, que cota máxima, vai ter que ter uma vazão. Okay? Mas enfim, vocês continuam, mas sempre tem que optar por algum, seja ele qual for. Esse grupo aqui... Devido aos registros das últimas medições, a gente arriscou e optamos pelo método de área versus velocidade. Área, velocidade, ok, é uma opção. Por quê? Devido à última tendência das medições no período de cheia. Ótimo. Medições altas. Ótimo. O último grupo. Nós chegamos a 2 conclusões. A do grupo 1, usando a própria extrapolação do ramo superior, mas eu particularmente teria uma outra ideia, porque como tem muitas medições realizadas, eu abandonaria a análise utilizando o perfil, né? Porque eu tenho uma série de medições, até uma cota bem significativa. Então, a análise de perfil iria deixar de lado. Eu iria logo partir para as análises em relação à velocidade e área, que, se você olhar o gráfico, a tendência de alguns é
não seguir a tendência normal, ela começa a ter uma inflexão para o sentido de aumentar a vazão, e utilizaria ou o método de extrapolação do logaritmo ou a relação área-velocidade. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, para essa questão de hoje, obviamente não existiria uma resposta única e certa, né? A priori poderia ser qualquer um dos métodos. Ah, não, vocês querem comentar? Por favor. Bom, o método que a gente achou que está melhor adequado é o método de Stevens com Manning, com a equação de Manning. E aí utilizando o perfil. Primeiro porque o perfil é uma coisa física que você tem e você mede, você não avalia, você está medindo. Segundo que o método, ele não é um método que parte apenas de área e velocidade, é um método hidraulicamente consistente. E, finalmente, nós vimos aqui que há uma certa dispersão nas curvas, no trecho extrapolado, onde tem umas que dá vazão maior e outras que dá vazão menor. E esse método ele ficou na posição onde estão a maior parte delas, mas em uma posição central. Ou seja, eu não estaria errando nem para mais nem para menos. Eu estou sendo conservador ao utilizar esse método. Boa resposta também. Pessoal, então, já fazendo outra pergunta para vocês, né? Só para chegar no ponto que eu quero destacar. Vamos supor que você discutindo com algum colega seu aqui, né? Ele não deu nem muitas observações sobre uma determinada estação. Aí ele vai dizer o seguinte, eu fiz a extrapolação de uma determinada curva-chave e a vazão, eu estou em dúvida, né? Apliquei esses métodos, né? Estou em dúvida em 3 métodos e um está dando 1.000 metros cúbicos por segundo, um outro método está dando 3.000 metros cúbicos por segundo e o outro está dando 5.000 metros cúbicos por segundo. E não lhe passou mais informação nenhuma. Assim, o que é que você acha? Aqui os valores estão dando próximo, né? Se você pegar do menor para o maior, não tem uma diferença muito grande. Mas nessa situação que eu falei, ele não passou informação nenhuma, ele disse, preciso entregar um relatório aqui para a Ana, e só falta isso agora. A vazão está dando 1.000 metros cúbicos por segundo para a cota máxima observada, tem outro método está dando 3.000 e outro 5.000, e eu não sei qual método que eu vou adotar. O que você perguntaria para ele? Que informação adicional, né, seria interessante que ele lhe passasse, que você poderia dar uma opinião mais consistente que iria ajudar o cara? Seria uma pergunta. Qual a maior vazão medida? A área da drenagem da bacia ou a área molhada? A área molhada, também é uma pergunta boa, mas o que mais? Que a área molhada você ia fazer a conta, né? Mas o que mais você poderia perguntar? Uhum. Ótimo. É interessante também, comparando entre estações, né? Mas aí já depende da outra estação também, que às vezes o ajuste da outra não está boa, né? Não é assim, é possível, né? Eu estou levantando assim, porque imagina, a gente está fazendo análise de consistência de dados. Eu não estou dizendo que o dado está correto, eu estou dizendo que ele está consistente, ok? Está consistente na análise regional entre estações. Se eu cometi um erro na extrapolação de 3 estações no mesmo curso d'água, para mais ou para menos, eles vão estar consistentes, mas vão estar todos errados. Ok? Aí na vazão específica talvez eu não enxergaria isso, né? Agora, se em vez de ele falar, a vazão deu 1.000 metros cúbicos por segundo, deu 3.000 metros cúbicos por segundo, ou deu 5.000 metros por segundo, ele dissesse o seguinte para você, a velocidade correspondente à cota máxima observada deu o seguinte na aplicação desses 3 métodos. Deu 1 metro por segundo, deu 3 metros por segundo e deu 5 metros por segundo, né, que seria a área que você falou. Na realidade, você está dividindo a vazão por essa mesma área molhada, que não vai mudar, né? 1 metro por segundo, 3 metros por segundo e 5 metros por segundo. Qual seria a sua opinião para ele escolher o método? Qual deles? O de 5 mandava para a China, né? Dos 5 metros por segundo mandava para a China, ficaria entre 1 e 3, aí ia depender do dado observado. Então, pessoal, o principal indicador de seleção do método de extrapolação é a velocidade correspondente à cota máxima observada, porque esse tem limite físico. Não é? A vazão não, a vazão depende de uma série de coisas, né? Mas a velocidade não.
E a velocidade é interessante porque você vai comparar com as velocidades medidas na própria estação. Não é? Então, nesse caso concreto, o que seria importante? A gente já tem esse gráfico aqui, ó, de cota com velocidade, que é esse gráfico aqui, ó. A gente tem várias medições, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, medições que chegam, né, passam de 1,80 m, 1,8 metro por segundo, ok? Então, aqui eu estou aumentando mais 2,30 metros, né, 2,30, e essa velocidade vai ser quanto? Provavelmente isso não vai ser menor do que 2, né? Não concordam? Nessa situação específica, é pouco provável que, não é impossível, mas é pouco provável que seja menor que 2. Então, esses metros que estão dando velocidade abaixo de 2, apesar que a diferença aí, para esse caso concreto, não foi grande, já descartaria, né? Todos aqueles que estão dando velocidade média abaixo de 2, a gente já descartaria. Tá vendo? Esses dois, e usando o perfil transversal, eles continuam. Então, o método de Mann, declividade e conveniência, a gente já descartaria. Se vai ser esse método aqui, de Stevens, que está dando 2, ou área velocidade está dando 2,2, ou o método logaritmo está dando 2,2 também, só Deus sabe, né? Aí a gente poderia depois fazer análise regional, como o nosso colega falou, para afinar isso, né? Calcular a vazão específica, etc. Então seria isso. Então, na realidade, esses 3 métodos aí, logaritmo, área velocidade e método de Stevens, utilizando a fórmula de Mann, a fórmula de Sergi, seriam possíveis nesse caso concreto, né? Por comodidade, como deu muito próximo a área velocidade com logaritmo, a gente utilizaria na prática isso aqui, né? Primeiro a gente aqui na ANA, o logaritmo, né? Que você está prolongando o último tramo, muito simples para fazer isso. Não precisaria, e a justificativa seria essa, né? Então, pessoal, extrapolação de vazão, regra geral. Esse caso é um caso bastante simples, né? Mas outros não são. Vocês com estações com área de drenagem pequena, essa relação vai ser enorme, enorme. E se vocês não atentarem, né? Nessa planilha, essa velocidade não está na linha 5, não é por acaso. Porque isso é o principal critério para avaliar se aquele tramo extrapolado está adequado ou não. Quando for muito grande, isso aqui às vezes está dando um valor lá de 3, 4, 5, 6, 7 metros por segundo. Faz sentido isso? Na maioria dos casos, não, né? Agora, a vazão em si, você não tem essa noção. Aquilo que eu falei, né? Você estava dando 1.000 metros cúbicos por segundo, 3.000 ou 5.000, sei lá, não é? E às vezes eu nem consigo comparar isso, mesmo na análise regional, que é vazão. Agora, a velocidade eu consigo comparar. A essa de 5 é pouco provável que ocorra. Então, ficaria entre 1 em 3, outro 2, etc. Então, seria o principal parâmetro. E sempre você tem que fazer o seguinte, inclusive nos relatórios, o tramo superior está dando, a velocidade calculada correspondente à cota máxima observada está dando, nesse caso aqui, por exemplo, se você optasse pelo método logaritmo, 2,2, não é? Ó, muito próximo do valor que já foi medido na estação, de 1,8 metros por segundo, para uma cota de 8,55, 2,30 metros abaixo dessa cota máxima observada. Entendeu? Porque aí eu sei quanto é que variou a velocidade medida na estação e quanto é que está dando a velocidade correspondente à cota máxima observada com o método de extrapolação que você adotou. Ok? Porque há situações, pessoal, que isso vai estar subestimando. Às vezes a velocidade da água no rio, já medido, uma certa amplitude, está variando entre 0,8 e 1,2. Aí você está dando 2. É muito, dependendo do caso. Entendeu? Então, sempre você tem que comparar a velocidade correspondente à cota máxima observada, para aquele método que você adotou, né, com as velocidades medidas naquela estação, né? E principalmente avaliando aquele gráfico de cota versus velocidade, você retira as partes mais baixas, deixa a parte mais alta e, teoricamente, quando você faz uma relação linear, com base mais ou menos em mais de 2.000 estações, que a gente analisou aqui na ANA, a velocidade geralmente dá menor do que aquele valor dado por uma relação linear, entendeu? Você pega as outras medições, traça uma relação linear, ali é o limite máximo da sua velocidade, já é uma boa referência, ok? Então, seria isso, ok? Mas, enfim, todas as respostas foram bem razoáveis. Ok, pessoal, então, por hoje é só, a gente retoma amanhã, ó. Amanhã, a gente fechou a parte curva-chave, extrapolação de curva-chave, amanhã de manhã a parte de análise regional, principalmente análise de vazões, que até agora a gente não gerou nossas vazões,
Até agora não entregou produto nenhum que é interessante, que a sociedade quer, que a gente quer, etc. Vai ter que gerar as vazões. E essas sim tem que estar consistentes. Ok? Está falando nesse caso aqui?